todos, como estão? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a professora Raiane Pinto, professora de ortodoncia, e les recibo com carinho e com amor para este conteúdo tão relevante que hoje eu vou brindar para vocês tips para a extração e retração anterior em ortodoncia. Mi seguidor acá do YouTube, se você já está acostumado com os mis amores, não é mesmo? Se já assiste aos vídeos, você já sabe que o profe sempre vai pedir para você dar acá, colocar um like, não é mesmo? Um me gusta acá, principalmente porque este é um vídeo que vai cambiar muito a mentalidade, vai dar-lhes tips muito interessantes. Então, vocês aproveitem para colocar um me gusta. E se vocês novo porque eu vi que existem muitos novos seguidores acá, novos followers, novos amigos e amigas em YouTube. Se você é novo, bem-vindo. Eu já vou pedir um me gusta acá para que este vídeo chegue a mais pessoas com conteúdo de tão boa qualidade. Hoje eu quero dar-lhes tips sobre letração anterior, sobre cierre de espaços. É algo que, se você trabalha com ortodoncia, isso é parte de nosso mundo, do dia a dia. E antes de começarmos, eu quero dizer-lhes de que nós estamos com a imersão coletiva que vai passar em estes próximos dias, 25, 26, 27. Nós teremos um evento gratuito que é online também, você pode e deve participar. É meu invitado especial. Serão 3 dias de classes em vivo, online comigo, gratuitas, onde eu vou passar aí um conteúdo teórico, com casos clínicos, mostrando como são os tratamentos com extrações, sem extrações e casos bem finalizados em 12, 18 e 36 meses. Então, você é meu invitado especial, vem e participe. Para que você pueda participar, há que registrar seu correio eletrônico. Eu vou pedir para Carol, nossa editora, colocar acá o enlace para que você pueda participar. E também, Midoc, não sei se você sabe, um dos programas de ensino que eu coordeno é o diplomado Fórmula Corretiva, que é o diplomado mais completo de ortodoncia corretiva, com uma metodologia incrível que se aprende online de verdade, com alunos que têm excelentes resultados. E há muitas pessoas que estão esperando para abrir o grupo 4 do Diplomado Fórmula. E isso vai passar agora, ao início do ano, ao final de nossas classes gratuitas. Então, vocês aproveitem, porque é uma oportunidade de já começar este ano de 2023 da melhor maneira, melhorando nossa educação e a atenção a nossos pacientes. Tá bem? Então, vamos começar nosso vídeo, que são tips especiais, essenciais, para quem trabalha com extrações. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês acá é que se você extraiu um diente, se você recomendou uma extração, mi doc, não tem volta, não existe volta. Não há como plantar um diente de novo e que este diente nasça. Então, por favor, você solamente vai recomendar uma extração depois de uma análise bem detalhado de um diagnóstico ortodôntico. A mim me gusta muito utilizar o método de diagnóstico FOCA. Se você nunca escutou acerca deste método de diagnóstico, foi um método que eu criei para facilitar e conseguir englobar todas as informações. Aonde FOCA significa análise facial, análise oclusal, análise cefalométrico e anamneses. Por quê? Porque dentro da recomendação das extrações existem fatores na análise facial que vão dizer que eu posso extrair. Existem fatores na análise oclusal que também indicam a extração. Existem fatores na análise cefalométrico que também vão indicar e também em la anamneses. Quais fatores, professora Raiane, são importantes na decisão por as extrações? Por exemplo, se na análise facial eu observo biprotrusão labial, ausência de ceiado labial, se eu observo que na hora que meu paciente hace uma sonrisa lateral, os incisivos superiores estão ultrapassando uma linha recta que passa por la glabela, isso vai significar
que yo puedo mejorar el perfil de mi paciente con extracciones. Ahora, en el análisis oclusal, ¿cuáles serían los factores que me indican? Por ejemplo, desviação de linha média, apinhamento, protrusão dentária, indicam e favorecem para nós pensarmos em extrações. Professora Araiane, quais fatores no análise cefalométrico? Quando eu observo inclinação vestibular, protrusão de incisivos, e no análise cefalométrico, quando eu observo que o paciente tem giro da mandíbula hacia abaixo, é paciente hiperdivergente, também eu vou pensar que as extrações podem favorecer meu paciente. E na anamnese, professora Araiane, quais são os fatores que me podem dizer de que as extrações podem ser favoráveis? A própria queja do paciente. O paciente que é paciente biprotruso, generalmente ele vai chegar no consultório dizendo: mira, a mim não me gusta a protrusão de mis lábios, não posso cerrar mis lábios, ou então mi boca queda muito seca, mis dientes eu já fracturei porque eu não posso cerrar a boca, ou também o paciente vai dizer que não le gusta su perfil. Então, estas são características da anamnese que devem ser escuchadas, devem ser consideradas para que se pueda recomendar uma extração. Agora, se você não evaluou nenhum destes aspectos, provavelmente você não deveria estar recomendando uma extração, porque existem pessoas que recomendam a extração solo por el hecho de que não há espaço. Então, imaginem de que um arco está apinhado. Se você vê apinhamento acá, não significa que você deve extrair um diente nesta posição para conseguir espaço. Eu já vi muitos casos, e talvez você já viu casos, de grandes desvios de linha média, de finalizações em classe 2 ou classe 3 inadequadas, porque a gente simplesmente hace extração aonde há espaço. E isso é equivocado, porque temos que planificar como vai finalizar um caso de extrações desde o início. Se você vai extrair 4 premolares, se você vai extrair 3 premolares, se você vai extrair 2 premolares, ou se um premolar é suficiente, pero você já planifica as guias de canino e as guias de molares desde o início do tratamento. Isso não significa que em um tratamento com extrações você deve finalizar sempre em relação de classe 1 molar. Não é mesmo? A depender do protocolo de extrações que nós realizamos, podemos finalizar em classe 2 e em uma pequena parcela dos pacientes, em pouquitos casos, em classe 3 completa. Pero lo que debe ser bem importante é finalizar em classe 1 de caninos. Classe 1 de caninos, nós não abrimos a mão de fazer isso, é sempre é nosso objetivo. Em relação a nossas indicações, eu já dije a vocês que biprotrusão e apinhamento são fortes indicações para nós recomendarmos as extrações. Pero também nós recomendamos extrações para hacer tratamentos sagitais. O que isso significa, prof? Eu extraio para ser um tratamento de uma classe 2 severa. Eu extraio em menos casos para ser um tratamento de uma classe 3 severa. Obviamente, hoje em dia nós temos os mini implantes que vão disminuyendo nossa taxa de extrações no consultório. Pero em muitos casos as extrações todavia são mais eficientes. Ou seja, você vai demorar menos tempo para conseguir fazer o mesmo tratamento fazendo as extrações. Então, se a eficiência é maior com extrações, sua decisão deve ir para este lado. E bueno, nós temos aí os tratamentos da classe 2 e da classe 3 com extrações. Eu quero chamar a atenção e dar-lhes uma tip. Esta vai ser minha primeira tip, acá, não é mesmo? Esta vai ser minha primeira tip. Preparado, Edgar, para a primeira tip? Claro, prof. Se vocês não sabem, Edgar é meu casi esposo, não é mesmo, amor? Óbvio. Casi. Bueno, vamos para nossa primeira tip. Em casos de extrações para a classe 3, amores, intentem evitar as extrações para a classe 3. Quais são as extrações para a classe 3? Imaginem que você tem uma média classe 3, ou 3/4 de classe 3, ou mesmo uma classe 3 completa. E
cuando existe la necesidad de extracciones en estos casitos, nosotros hacemos 2 extracciones inferiores. ¿Y por qué a mí no me gusta extraer en casos de clase 3? Porque cuando nosotros hacemos las extracciones, ustedes ya saben, labio es tapete de diente. Si usted me sigue hace mucho tiempo acá en las redes, usted ya escuchó a la profe hablando eso. ¿Por qué? ¿A dónde está el labio? Está el diente. ¿A dónde está el diente? Está el labio. Entonces, si usted retrae los incisivos inferiores, mis queridos, nosotros también tenemos una retracción del labio inferior. Lo que pasa es que eso funciona muy bien para muchos tipos de pacientes, pero para un paciente patrón 3 que presenta un pogônio fuerte, eso acaba aumentando la exposición del pogônio y es muy difícil corregir eso después. Entonces, a mí no me gusta hacer las extracciones en casos de clase 3 por esta característica facial que el pogônio queda más evidente, pero también porque la sínfisis, el límite óseo en esta región, acaba siendo algo que nos impide de hacer una gran retracción sin causar impactos en el paciente. Por eso, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Cuál es la única indicación para las extracciones en caso de clase 3? Para las 2 extracciones en casos de clase 3. En mi opinión, sería cuando el paciente presenta un apinhamento moderado a severo en el arco inferior. Se el paciente presenta este nível de apinhamento, que já é um apinhamento genético, aí não há como distalizar, não há como vestibularizar, não há como expandir este arco. Solo há como extrair. ¿Está bien? Entonces, si no hay ningún apinhamento superior y hay apinhamento inferior, ok, podemos recomendar, pero siempre con mucho cuidado a la hora de retraer estos incisivos para que no exponga muchísimo este pogônio, ok? Entonces, queda aí la primera tip para ustedes. En relación a cuál diente extraer, ¿cuál diente? Profe, ¿cuál es el principal, el diente que yo debo hacer la extracción? ¿Primer premolar o segundo premolar? ¿Cuál es el diente que yo tengo que elegir para un caso de extracciones? Bueno, actualmente nosotros tenemos el recurso de los mini implantes. Entonces, com mini implantes não hace tanta diferença, porque você consegue controlar o anclaje de uma maneira mais eficiente. Se você retrai o segmento anterior por meio de uma extração de um pré-molar, de um primeiro pré-molar, isso significa que a retração anterior será mais fácil, por uma questão de proximidade. Então, imaginem que eu tenho um apinhamento anterior, eu extraio os primeiros premolares, eu consigo retrair estes caninos e depois os dientes anteriores de uma maneira mais fácil. Agora, se eu extraio os segundos premolares, imagine que eu tenho que trazer primeiro para o espaço os primeiros premolares, depois os caninos e depois dos dientes anteriores. Então, isso seria como se fosse um obstáculo, porque os primeiros molares inferiores estão mais próximos do espaço. Então, se você quer menos efeitos de retração anterior e menos efeitos de retração labial, puedes extrair os segundos premolares. Pero se queres um maior potencial de retração anterior, seria interessante extrair os primeiros premolares. Isso eu estou falando em relação à facilidade. Claro que com o anclaje esquelético você consegue controlar facilmente quanto de mesialização posterior ou retração anterior. Pero por uma questão de logística, de espaço, podemos escolher de acordo com este sistema, de primeiros premolares ou segundos premolares. E também, meus amores, outra coisa que a mim me encanta hacer é preservar os dientes que estão rígidos, que estão sem cáries, que estão sem endodôncia. Então, se há algum diente com cáries, com endodôncia, sempre esse diente vai ser o diente que vai ser mi elegido, mi escorrido para salir del juego. Se há problemas periodontales, pérdida óssea, a mim me gusta aproveitar esses dientes para extração. Então, são as extrações atípicas que nós escorremos por questão de não haver condições para esse diente quedar por muito tempo. Bueno, e quais tips de mecânica
que eu puedo dar para vocês. Profe, dá-me uma tipo de mecânica, não é mesmo? Vocês sabem que nós podemos cerrar os espaços das extrações de duas maneiras diferentes. Ou nós trabalhamos com mecânicas com fricção, ou nós trabalhamos com mecânicas sem fricção. Quando nós trabalhamos com mecânicas com fricção, em minha opinião, é mais simples. Por que é mais simples? Porque nós conseguimos trabalhar com cadena, com resorte cerrado, nós conseguimos aproveitar o mesmo arco por grande quantidade de consultas. Acaba sendo um tipo de mecânica mais prática no consultório. E também existem as mecânicas sem fricção, que são as mecânicas com anças, que podem ser com T-loops, podem ser com bull-loop, vai depender de lo que você prefere. Eu não poderia passar este vídeo sem mencionar um artigo científico que incluso há uma publicação allá em meu Instagram. Se você não me segue todavia em Instagram, vai allá, não é mesmo? Siga, ajuda a profe, vamos allá. Pero há uma publicação acá em meu Instagram que eu mostrei um artigo de 2022 bem interessante. Mira, qual seria a melhor técnica para cerrar espaços das extrações? Mecânicas com fricção ou mecânicas sem fricção? Neste artigo de Taufik de 2022, eles compararam utilizando mini implantes em los dois tipos de cierre de espaços. Um com os ganchitos, com os power arms e cadenas. Em los mini implantes estavam entre primeiros molares e segundos premolares. E acá foi colocado um outro tipo de mecânica de retração de cierre de espaços, pero sem fricção. Foram colocados T-loops ativados, não é mesmo? Com arco segmentado e anclaje indireto com os mini implantes em la mesma região, entre os premolares e primeiros molares. Em estes dois grupos foi colocado a mesma quantidade de força, de 160 gramas, para hacer a retração. E veem as diferenças da movimentação. Foi observada uma taxa mensual de cierre de espaços, mecânicas com fricção, mais ou menos 0,68, mais ou menos 0,18, ou seja, 0,7 milímetros mensuais, mecânicas com fricção. Mecânicas sem fricção, 0,88, 0,9 milímetros mensuais. Então, cierra de 0,7 a 0,9 milímetros mensuais de espaço de extração por mês, ok? E mira que vai variar muito pouco, de 0,9 para 0,7 milímetros do tipo de mecânica de retração de espaços. Então, você pode elegir o que mais te conviene. Siguiendo acá en el estudio, la duración del cierre de espacios. ¿Cuánto tiempo duró para cerrar estos espacios de extracciones? Mucha gente habla que las mecánicas con ansias, con los loops, T-loops, bull-loops son más rápidas. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver la ciencia. Mira, mecânica com fricção, 4,8 meses. Mecânica sem fricção, 4,3 meses. Então, não há diferença estatisticamente significante. Você cierra espaço de extrações em 4,8 meses com fricção e 4,3 meses sem fricção. Não há grandes diferenças, são de 4 a 5 meses você vai demorar. Um mês que vai influenciar isso. Então, você pode elegir sua técnica preferida. A mim me gusta trabalhar com fricção. Eu trabalho muito bem com fricção. A mim me gusta e todos os problemas que passam, há solução e eu vou dar-lhes umas tips ahorita. Primeiro de todo, detalhe, este artículo está em meu canal de Telegram. Se queira ler este artículo por completo, eu vou deixar na descrição o link da invitação. Você tem que baixar a aplicação Telegram e depois acessar este link de invitação. Allá há mais de 80 artigos científicos em la íntegra para você ler com notas de voz da professora Rayane. Olá, buenos dias, como estão? Então, é super chévere. Entrem allá em nosso grupo, que está super bueno. Calma, que eu casi me olvido de dizer outro resultado desse artigo científico, que foi a perda de anclaje. Para dizer que não há nenhuma diferença entre mecânica com fricção e sem fricção, se há uma diferença. A mecânica sem fricção com anças
La mecánica sin fricción con ANSAS presentou uma maior mesialização posterior, mesmo com mini implantes. Então, ele perdeu mais anclaje, mesmo sendo a extração do primeiro premolar. Então, como uma desvantagem da mecânica sem fricção, é uma maior perda de anclaje, mesmo utilizando mini implantes. Então, alerta rojo para isso. Vamos, pues, pensar que ustedes gustan, como yo, de la mecánica con fricción. ¿Cuáles tips yo podría darles en este video? Primera cosa que yo les doy de tip es, si usted está extrayendo por apiñamiento, hay que hacer una retracción inicial de caninos. No son todos los casos que yo cemento todos los brackets. A mí me gusta cementar los brackets solamente en casos donde los incisivos están alineados. Y si yo tengo, por ejemplo, centrales alineados y laterales apiñados, yo voy a cementar solamente los centrales, voy a hacer la retracción inicial de caninos y después, cuando yo tenga el espacio, yo coloco los incisivos laterales, ¿ok? Y eso ustedes pueden hacer en arco delgado, en un arco de niche, sin ningún problema, pero después hay que esperar avanzar los arcos y finalizar la retracción, el cierre de los espacios en un arco grueso, en un arco que sea un arco, por ejemplo, un 0,18 o un 0,19 por 25 de acero. Este, por ejemplo, es un 0,19 por 25 de acero. Y ustedes pueden percibir que este arco es un arco que presenta rigidez. Él no va a doblar con facilidad. Es un arco que yo tengo que hacer una fuerza para que él haga un doblez permanente, ¿ok? Y un arco que oferece bastante deslizamento. Si yo estoy trabajando con mecánica de fricción, yo tengo que saber que el cierre de los espacios va a ser hecho por medio de la retracción anterior y de la mesialización posterior si yo no pongo anclaje. Y por eso yo tengo que deslizar. Este arco debe ser pulido, debe ser liso para hacer este cierre de los espacios, ¿ok? Entonces siempre trabajar con arcos rectangulares de acero. ¿Usted puede hacer cierre de espacios en un arco de niche? No, usted no puede hacer cierre de espacios en un arco de niche, de níquel titânio, porque este material no es como el acero rígido, es un arco que presenta memoria de forma y que no va a aguantar los efectos colaterales. Entonces, probablemente usted va a tener retroinclinación superior, aumento de la mordida profunda, solo daños, desgracia y mucha cosa fea. Entonces, no. Por favor, prometam para mim, jurado, ustedes vão fazer uma promessa. Edgar, repita comigo. Eu nunca vou cerrar espaços de extrações em arcos de niche. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Amores, uma outra tip para vocês que estão pensando, prof, ok, eu quero trabalhar com mecânica com fricção, eu quero trabalhar com esta mecânica com gancho bola, como vai funcionar? Hoje em dia, queridos, a hora que nós estamos em 2023, ai, que lindo, novo ano, vida nova, novos planos, que incrível. A hora que nós estamos em 2023, nosotros tenemos excelentes materiales. Antiguamente, cuando yo empecé a estudiar y practicar ortodoncia, yo tenía que todas las veces hacer la soldaje, yo tenía que soldar los ganchos en los arcos. Imagine, era un grande tiempo, yo tenía que vir con el soplete, todo... Ay, era horrible. Los materiales, el flujo de plata, porque los ganchos bola no valían nada. Pero hoy en día nosotros encontramos ganchos bolas muy buenos. De la marca Orthometric hay súper buenos. De la marca Morelli, súper buenos. Hay algunos que ustedes van a encontrar de la Orthomundi, súper buenos. Hay algunos de incluso chinos, si ustedes piden por ahí, prueben. Porque hay ganchos bolas que vienen con una pinza específica para apretar estos ganchos. O si usted tenga una pinza de corte viejita, también que ya no corta, usted también puede apretar este gancho bola en el arco. La tip es la siguiente. Este gancho debe estar entre lateral y canino. Usted corta el arco, coloca en la boca del paciente, marca con un marcador de una punta gruesa
y ahí usted va a saber exactamente a dónde debe quedar este gancho bola. Retire el arco de la boca del paciente y ahí afuera usted consigue manejar, consigue trabajar mejor. Usted va a venir con la pinza de apretar, va a venir con la pinza de apretar gancho bola y va a apretar este gancho en el arco. Aprieta bien, prueba si no hay movimentación de este gancho en el arco y está listo, ¿ok? Yo recomiendo que usted posicione el gancho bola bien en la interproximal entre lateral y canino. Así va a conseguir un potencial de retracción bueno y la cadena no va como molestar al paciente por el pilar canino. Va a ser súper bueno, ¿ok? Ok, vamos para nuestra próxima tip. ¿Cómo usted va a cerrar estos espacios de las extracciones, no es mismo? Yo dije, hay también un otro post en Instagram que habla acerca de los tipos de cierre de espacios. Un post bien interesante. E aí eu hablo que você pode utilizar gancho entre lateral e canino e colocar uma cadena ou um resorte de níquel titânio acelmolar. Essa é uma das formas. A mim me gusta hacer desta forma. Ou você pode trabalhar com cadeneta total. Esta cadeneta total va de molar a molar. É interessante que seja uma cadeneta com memória de forma. Então, se você vai colocar a cadeneta sem nenhum problema, lo único é que há que trabalhar com os dobleces en el arco. Imagina que se eu coloco um gancho e uma cadena ou um resorte cerrado entre este gancho e este molar, ou entre este gancho e entre o mini implante, é uma força mais suave, que não vai causar tantos efeitos colaterais no arco. Agora, se eu coloco molar a molar, cadeneta, senhores, é uma força que é uma força mais incisiva. Eu não puedo como abandonar o paciente porque senão há um risco de aumentar demasiado o perímetro do arco e aprofundar a mordida do paciente. Por isso, queridos, não há nenhum problema em cerrar espaço com cadeneta de molar a molar, pero há que aplicar torque vestibular resistente, há que acentuar e reverter curva de SP no arco retangular de acero, ok? Outra tip que eu les puedo decir, mis queridos, é que quando você está cerrando o espaço de extrações, vean que vai demorar de 4 a 5 meses para cerrar estes espaços das extrações. E bueno, talvez neste processo, como estamos trabalhando com uma mecânica de deslize, você vai cortar o arco do paciente bem distal al molar. Vamos fazer este corte, o paciente vai sair sem nada molestando. Pero a largo de este mês, talvez o paciente perceba que há uma punta aí na posterior que não existia ao início. E por quê? Porque está cerrando os espaços. Então, já avisa o paciente que pode ocorrer, pode aparecer esta punta em la posterior do tubo ou da banda que você colocou, que é uma señal que está cerrando os espaços das extrações, que estão cerrando os espaços de las extrações, ok? Então, o paciente pode passar no consultório. Se você trabalha com um assistente, pode treinar o assistente para que o paciente passe no consultório e vá cortar este arco, porque vocês sabem que molesta muito. Então, já deixa o paciente avisado, o paciente chama, olá, doc, posso passar aí? Você vai, toma uma água, um café com o paciente, não há problema, pero pode ser que ele necessite ir à la consulta antes de um mês. E agora, a tip final para este vídeo de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí destas tips iniciais. Pero na tip final, pero muito importante esta tip. E em verdade, algo essencial para você que trabalha com mecânica com extrações. O que passa é que quando nós estamos trabalhando com mecânica com fricção, o controle é muito rápido, porque nós chequeamos os dobleces, nós visualizamos se há arco na posterior, cortamos e cambiamos a cadeneta. É isso. Algo que nós não podemos nos olvidar é retirar o arco do paciente. Calma, 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 calma. Déjame correr aqui. Você tem que retirar o arco em todas as consultas. E por que você tem que retirar o arco em todas as consultas? Por quê? Porque, como eu já mencionei, como é muito claro, vocês já sabem, o cierre de los espaços é feito por meio de deslizamento. E algumas vezes o paciente pode haver comido algo, o arco
se produjo un pequeño doblez, o entonces con la placa bacteriana que puede haber superficial en este arco, el deslizamiento no está ocurriendo de una manera satisfactoria. Es muy importante que se retire el arco, número 1, para limpiar este arco, para retirar la placa bacteriana superficial, para retirar qualquer cosa que haya en este arco para dejarlo liso. Usted puede limpiar este arco con una gasa, con alcohol, o también puede coger una esponja de acero, estas que se usa para limpieza. Se puede también utilizar para limpiar y dejar el arco más pulido, ¿ok? Si ves que hay qualquer doblez en este arco, tal vez sea la hora de cambiar por un otro arco de acero. Si no hay ningún doblez, usted puede mantener el mismo arco para 1, 2, 3, 4, 5 citas, que sea el periodo de la retracción. Si el arco está completo, entero, bonito, no hay ningún problema. Ahora, existen algunas situaciones que usted no ve ningún doblez, que está todo bien, usted limpió y mesmo assim, mesmo com todos os dientes alinhados, está entrando com alguma dificuldade. Pode ser que exista alguma obstrução no próprio tubo e que você não consiga fazer esta desobstrução. Qual é a tip que eu les puedo dar? Você pode coger seu arco de acero, coger uma peça de mano, uma piedrita de desgaste e fazer um pequeno desgaste na posterior de este arco. Então, vai fazer o pequeno desgaste na posterior, deixar este arco suavemente mais delgado na posterior. Isso não vai impactar em nada, não vai dañar seu tratamento. E este arco deve entrar totalmente passivo, deslizando en el tubo y en todos los brackets. Usted tiene que colocar el arco con la misma facilidad que está como con un cuchillo caliente pasando en la mantequilla. Debe ahí pasar súper suave. Si está entrando con rigidez o si está entrando duro, usted está teniendo que coger la pinza macho o wingert para colocar el arco en el tubo del paciente, significa que la movimentación no va a ocurrir de manera satisfactoria. Debe entrar y salir súper fácil, ¿ok? Entonces queda la tip de esponja de acero, todos los meses limpiar, conferir si no hay dobleces y también la posibilidad de hacer un pequeño desgaste en la posterior y no se olvide de pulir después de este arco, ¿ok? Muy bien, mis amores, espero que ustedes tengan gustado de este video, de las tips en casos de extracciones y retracción anterior. A mí me encantó estar acá con ustedes en más de este contenido. No se olviden de dejar un me gusta acá para que este video llegue a más personas. Compartan, comenten aquí abajo cuál es la tip que ustedes más gustaron, ¿ok? Y yo encuentro a todos ustedes en la inmersión correctiva en los días 25, 26 y 27 de enero para 3 días de clases gratuitas maravillosas acerca de ortodoncia correctiva. Y el día 27 de enero ya es el día más esperado del mes de enero, que es la apertura de las inscripciones para el diplomado más completo de ortodoncia correctiva, que habla com muito mais profundidade de todos os conteúdos que eu falei acá, com casos clínicos, com foto, com classe prática, com passo a passo, e que eu já estou com uma lista de espera para este grupo 4. Pero se você acompanha, não é mesmo, as classes gratuitas, também você terá a oportunidade de estar comigo no Diplomado de Fórmula Correctiva, ok? Nos vemos em la inmersión. Um beijo fuerte, gracias por la atención e nos vemos em um próximo video. Beso, bye!